Mostrando a cara. Oferecimento Estúdio Conceitual. Tudo no mesmo lugar. Mostrando a Cara, o seu programa de entrevistas começa agora. Você está curioso para saber quem é? Sai daí não, porque já já a gente mostra para você o nosso convidado especial dessa semana. Mostrando a Cara começa já já. Olá, começamos agora uma nova entrevista com uma pessoa que tem muito a falar para você. Falamos de Lelo Coimbra, um cidadão capixaba da melhor qualidade. Olá, Lelo. Olá, Gabi. Olá, aqueles que te acompanham todas as semanas. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Lelo, para não perder o costume, quem é Lelo Coimbra? Um cidadão capixaba, nascido no centro antigo da cidade, na Ilha do Príncipe. Você é da Ilha do Príncipe. Da Ilha do Príncipe, que morou a maior parte da sua vida em Santo Antônio, criado, pescando siri, Pegando na Puçá, na isca, na Puçá, esperando aquela galinha de domingo ser morta para pegar as tripas, fazer a isca, que era a melhor isca. Depois botar lá e toda hora ir lá com Puçá. Mas é uma pergunta, você fazia isso porque tinha necessidades em casa? Era uma família humilde, uma família que tinha dificuldades? Mas antes de tudo, seu nome é Lelo? Meu nome é Wellington Coimbra. Wellington Coimbra. De batismo. Nome bonito, nome chique. E de onde veio o Lelo? Nós éramos um grupo de amigos que fazia cursinho para vestibular de medicina. Eu sou médico. E todos do grupo tinham apelido. Então, começaram a inventar apelido. Inventaram você com 17, 18 anos? 17 isso? anos. Inventaram apelidos e não cabia nenhum. E fixou o Lelo. Aí é gostoso de falar. Alguém chamou Lelo. E chamou Lelo e ficou Lelo. Mas ele fixou mais ainda quando eu disputei a primeira eleição, que era a eleição de papel, que tinha que escrever o nome ou escrever o número. Na época, Que ano isso? Isso foi em 1990. 90. Foi a última eleição de cédula. Depois veio a eleição de urna eletrônica. E aí, naquela eleição, foi interessante que um amigo falou assim, você tem que disputar a eleição com o nome de Wellington, porque isso te dá autoridade. E é Wellington. Também tem um G mudo. Wellington. Você tem que disputar a eleição com Wellington. Aí, na época, eu e Paulo Arthur somos amigos há muito tempo. Aí eu falei, Paulo, eu recebi essa sugestão. Ele falou assim, rapaz, ninguém vai saber escrever esse nome. Wellington. Aí, botei Lelo. Na disputa eleitoral com Lelo, o Lelo deixou de se tornar um apelido íntimo para se tornar se tornou um nome. Uma marca. Uma marca. Uma marca de um grande político. E o nome? Hoje, Lelo, só quem... Nome dos seus pais? Lauro Pereira Coimbra. O que fazia seu pai? Ele era militar, morreu como oficial da Polícia Militar. Polícia Militar do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Tá. Ele era Sua mineiro, mãe? veio para cá e morreu aqui. Minha mãe, Estela Vieira Loureiro Coimbra, ali de Fundão, dona de casa, fazia costura. E Costureira e dona de casa. De quantos filhos? 4. 4 filhos. 2 homens, 2 Coitado, 3 como é que homens ela e uma arranjava mulher. tempo para costurar ou para cuidar dos filhos, né? Porque eu acho que ninguém trabalha tanto quanto uma dona de casa, ainda mais com 4 filhos. Naquela época, era mais fácil do que atualmente. Os riscos eram menores. Sem dúvida. As relações de criação e do cotidiano eram melhores e os níveis de interação comunitária, social, religiosa, escolares e familiares eram muito melhores. Podia-se brincar nas ruas, né? Se o Muito. filho não chegasse em casa, ninguém saía desesperado ligando para a polícia. Os meus brinquedos, carrinho de rolimã, que nós fazíamos, caminhão de lata de óleo com roda de sandália de havaiana, que nós fazíamos, finca de vergalhão, ferrinho, né? Jogar de ferrinho, vergalhão de construção. Bolinha de gude. Brincar de seta também? Seta com arco de guarda-chuva velho. Pescar siri. Nadar atravessando Santo Antônio
para a ilha de Doutor Américo, ali na frente, Bom, jogar bola. seus irmãos, qual o nome deles? José Coimbra, Zé Coimbra. advogado. Lauro Coimbra, advogado e delegado civil da Polícia Civil do Espírito Santo. Marlúcia Coimbra, médica. E eu E você também médico. Bom, sua infância foi onde? Ali na Ilha do Príncipe ou Santo Antônio? A infância lembrada, a infância vivida com percepção dela, foi em Santo Antônio. Eu Santo nasci na Ilha do Antônio. Príncipe aos 4 anos, fui para Santo Antônio, onde fiquei até os 38, 40 anos. Você, com quantos anos você foi para lá mais ou menos? Eu fui com 4 anos. 4 anos. 4 anos de idade. Aí fui coroinha, fiz catecismo, ia ser padre. Você pensou em ser padre? Ou sua família que pensei em pensou? ser padre. E desistiu por causa de quê? Eu desisti porque eu me apaixonei por uma prima. Não ia dar, aí não ia dar para ser É, padre. então, assim, Apesar de, né, o que a tem de minha- padre aí. A minha avó ficou desencantada, porque eu ia muito à igreja, eu fazia parte daquele círculo de aspirante, apóstolo, catecismo. Você queria ser santo. Eu não queria ser santo, mas eu tinha pretensão de escalar aquela escada. De ficar mais perto do céu do homem lá, né? Oi. Mas aos 10 anos eu interrompi gloriosamente. Por que você se apaixonou? Eu assim, tive um envolvimento. Você se apaixonou com 10 anos? Eu perdi. Sua primeira vez? Eu e uma prima tínhamos um grande carinho um com o outro. Eu também me apaixonei E aquilo por me uma deslocou dessa perspectiva. Eu acho que sem querer, eu já tive o primeiro conflito, que foi com o celibato. Eu fui abandonado, eu desisti porque eu fui trocado pelo trocador do ônibus, que não tinha um braço. Ah, ele era um deficiente físico, a minha prima se apaixonou por ele, eu desisti de tudo, inclusive. Ô Lelo, você então, com 10 anos, você viu que você tinha outras preferências, preferia constituir uma família, Isso. namorar, e deixou. E foi uma decepção, vamos dizer, para sua avó, que tinha pensado, Exclusivamente. vai ter um santo na família. Aconteceu comigo Ela era mesmo. muito religiosa, minha avó. Mas você era muito moleque, Lelo? Não, eu fui um garoto mais estudioso, mais comedido. Eu era um brincalhão de futebol, das brincadeiras de criança mesmo, de rua. Mas eu sempre fui uma criança... Esse lado político seu, na sua adolescência, ele já aflorava? Nunca. De organizar, de fazer, de lutar pelas coisas O dos meu outros? envolvimento com processos organizativos, processos que envolvessem relações com agremiações de interesse, que gerariam agremiações da política e tudo isso que se tornou depois a presença na política, só me vieram quando eu estava na faculdade. Na universidade. Na universidade. É em função do regime político que vivíamos, a gente contrariando, lutando contra a ditadura, o militarismo, tudo bem, já havia uma abertura. Foi em função disso que você criou essa consciência política ali na universidade? Na faculdade, nós nos organizamos com pessoas que começaram também a se movimentar e começaram a se identificar com o desejo comum de reabrir as entidades escolares que tinham sido fechadas à época da ditadura. Quer dizer, não era nem por uma vontade de lutar, uma briga, uma direção, não. Era para ter atividades, Naquele reunir momento, pessoas. eram essas atividades e que foi se incorporando, se organizando e acabou se envolvendo com as grandes bandeiras nacionais que à época foram liberdades democráticas, anistia ampla, geral e restrita e uma nova constituinte. Foi o movimento daquela década que nos envolveu na faculdade, que nos organizou. E quando saímos da faculdade, eu me formei em 79. Na UFES? Na UFES. Quando saímos já com militância e organização de vida pública. O que te moveu para Na medicina ser médico? Foi cuidar das pessoas. Mas era um sentimento genérico, não era um sentimento assim, muito preciso. Eu estava com 17 anos de idade. Com 16 que eu tentei. Eu nunca havia ficado reprovado. Eu tentei o cursinho pela primeira Sua vez. Sua irmã já fazia medicina? Já fazia. Já estava na faculdade? Já fazia. Minha irmã sofreu uma queimadura aos 9 anos de idade, se submeteu a 9 cirurgias de correção plástica, de movimentos, depois estético. E desde quando sofreu esses
procedimentos, ela desenhou no seu desejo a intenção de ser médica. Então ela construiu, pelo seu sofrimento, a expectativa e o desejo de ser médica. Na área que ela estava Talvez passando. alguma coisa desse seu desejo tenha, com a minha convivência também, construído... Uma certa solidariedade. E aí, em mim, esse desejo se materializou aos 15, 16 anos, quando eu fiz, aos 16, o cursinho para a medicina. E pela primeira vez eu não consegui ser aprovado em um exame. Um deles foi o exame de vestibular. Você eu fui aprovado aos 17. Aos 17, na segunda vez. Na segunda vez. Legal. Você é casado? Casado com uma médica que fez o curso comigo, formou comigo. Vocês já namoravam? Namoramos no 3º ano em diante. Terceiro ano em diante. Como é o nome dela? Vânia Maria Quintão. Qual a especialidade dela? A Vânia fez microbiologia e a parte de microbiologia clínica, mexendo com laboratório. E ainda hoje? Já tá recentemente foi concluída essa sua experiência como microbiologia em laboratório. Agora ela faz mais a orientação em microbiologia clínica. Clínica. Isso. Tem filhos? Tem um filho, advogado, Gabriel. Gabriel? Gabriel Coimbra, Gabriel Quintão Coimbra. Atua aqui em Vitória? Atua em Vitória. Atua em Vitória. Lelo, como é que é para você? Você constituiu, você namora na faculdade, você casou quando? Logo depois que terminou a faculdade? Meu casamento foi interessantíssimo, porque eu me formei, no dia da formatura nós colamos o grau, no dia seguinte teve uma cerimônia grande, no 3º dia a festa. Nós trocamos a festa da turma por uma festa privada. De Foi casamento? O dia do casamento. Que legal. Aí fomos para São Paulo, onde passamos um ano. Eu fiz especialização em saúde pública. E ela também foi? Também fez. Casadinho. Casadinhos. Bonito. Pois é, a lua de mel foi longa, como a gente vê, do nosso amigo Lelo, o grande deputado, o grande médico, esse grande cidadão capixaba. Mostrando a cara, tem que fazer um pequeno intervalo, infelizmente, a vontade era continuar batendo papo, mas não sai daí não, porque você vai ter muita coisa para saber, para conhecer e para ouvir. Voltamos já já com Lelo Coimbra. Voltamos, mostrando a cara, entrevistando a vida, não é nem a pessoa, estamos entrevistando a vida do cidadão. Lelo Coimbra volta agora para esse seu segundo bloco. Lelo, dona Vânia, o filho Gabriel, parou aí ou esse Não, já se desdobrou? Tem aí a última geração, que é uma neta. Você tem uma neta? Uma neta que é uma graça. Jovem desse jeito? Jovem desse jeito. Comecei muito cedo. O Gabriel está com quantos anos? Gabriel está com 33 anos. E já tem uma neném. Como é o nome dela? Por coincidência, a mãe da Estela... A Estela é sua neta? A Estela é minha neta. A mãe da Estela e a mãe da minha mulher e a minha mãe, aliás, tem a mesma... Aliás, a mãe da minha esposa e a minha mãe tem o mesmo nome, com a mesma grafia, que é Estela com S. Que é a estrela, né? Que seria... E a mãe da Estela decidiu, sem nos consultar, para nossa alegria, colocar em homenagem às duas avós... As duas avós. O bisavós, né? É bisavó? É bisavós. As duas bisavós. O avô é você, meu amigo. As duas avós. Já está pensando. Eu estava querendo me livrar da incumbência. Né? Lelo. Do ônus da idade, né? Lelo, com quantos anos você foi para São Paulo? 23 para 24. 24. Foi fazer residência. Fui fazer... Você e a Vânia, sua Eu esposa, e a Vânia. casadinhos, trocaram a festa de formatura para uma lua de mel. Isso. Vamos pensar E assim. alongamos. É uma festa mais animada, né? Com Eu certeza. acho, mais particular e mais animada. Ele está sorrindo até hoje por causa dessa lua de mel, Vânia. Parabéns. E você foi fazer residência, qual foi sua área de especialização? Tanto eu quanto a Vânia fizemos a formação, especialização em saúde pública, só que a Vânia fez especialização em saúde pública voltada para a relação clínica, laboratório em saúde pública. Então fizemos o mesmo formato, só que ela aplicada mais ao laboratório e eu aplicado mais ao geral, mas ela também aplicou... Já havia uma intenção de trabalhar o público, políticas públicas, no seu caso, de saúde? No meu caso, sim. No meu caso, eu havia me envolvido muito... Na faculdade, eu
pretendia, ao ir para a clínica, eu comecei a trabalhar com cirurgia. Eu pretendia fazer cirurgia. Tanto que me envolvi muito como auxiliar de cirurgia, fui monitor de cirurgia e fui um dos monitores que trabalhou muito com o Dr. Olívio Louro, um excelente cirurgião no Hospital das Clínicas. Você veio para Vitória, você e sua mulher se instalaram e exercendo a medicina. Não, isso foi como acadêmico ainda. Ainda. Depois que eu vivenciei a expectativa de poder me preparar para ser cirurgião, eu me envolvi com uma experiência que acabou me sendo muito fascinante, que ser clínico geral fazendo nefrologia. Porque trabalhar com a função do rim e tudo que acontecia no corpo humano, fruto desta relação do rim com o corpo humano e sua função, me fascinou muito. Então você era médico de hospital aqui em Vitória, tinha consultório. Vamos dizer que você Isso estava... foi depois. Depois. Ao final do quinto para sexto ano, eu me envolvi com a parte de saúde pública. Por isso, ao me formar, fomos para São Paulo e eu já fui mais ou menos com a expectativa de me preparar em saúde pública. Legal. Então, eu me Fez preparei isso. e me tornei médico sanitarista, em São Paulo. Vem para Vitória ou foi em São Paulo? Vim para Vitória. Você Fiz lá e vim para Vitória. Aqui você botou consultório, foi trabalhar como médico. Aqui eu fui trabalhar como médico sanitarista e, ao mesmo tempo, fui trabalhar como clínico, fazendo clínica geral. E como surge o ser político? Todos somos. Mas como surge a pessoa que tem a vontade de atuar politicamente para transformar a vida das outras pessoas? É interessante que, embora a partir da experiência da universidade, do segundo para o terceiro ano, que o envolvimento com a política estudantil, que acabou se tornando uma vinculação de política partidária dentro do movimento estudantil, especialmente com o partido clandestino, à época, o PCB. Você era do PCB, o Partido Comunista Brasileiro? Era do Partido Comunista Brasileiro. Nós fomos até 82, mesmo depois de formado, com essa vinculação. Até mesmo aí, quando retornei de São Paulo, não havia em mim desejo de fazer participação em política eleitoral. Havia o desejo de participar em entidade classista, como participei, e política partidária. Sindicato dos Médicos, e contribuir em política partidária para com aqueles ligados ao movimento que fazíamos fossem colocados para se submeter à eleição. Vamos lembrar aqui que na época do militarismo no Brasil, qualquer pessoa que contrariasse a ordem vigente, ele era comunista automaticamente, não precisava nem ser, mas era porque era a única saída que tinha, era o único outro movimento político que a gente via. Inclusive eu fiz parte, ia para as reuniões, e lá ia. Sem saber direito, hoje eu sei muito bem o ser político que eu sou, quero o bem de todos, inclusive o meu, mas sem me dar bem na frente de ninguém. E você então, você não era candidata a nada, você... Não era candidata, eu só me envolvi como candidato a um cargo eletivo em 1990, passados 10 anos, 9 anos depois que eu retornei de São Paulo. Mas o interessante daquele período, é que quando eu vim de São Paulo, Gobi, eu fiquei um ano a um ano e meio sem conseguir ter vínculo de médico com o Instituto Estadual de Saúde Pública, à época o IESP, porque eu fazia parte de uma ficha suja, para os militares. Eu era comunista, então fazia parte de uma ficha que eu não podia ter acesso ao emprego público por restrição ideológica. Eu só vim a ter essa oportunidade quando o processo político-democrático se abriu a partir de 82. De 82. Lelo, sua primeira eleição em 1990, qual cargo? Eu disputei para deputado estadual. Foi uma eleição interessante porque eu acompanhava a ação política desde 82, mesmo fazendo militância em entidades de classe, como o Sindicato dos Médicos. Participava de um instituto de estudo em saúde pública chamado Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, mas acompanhava a política. Na época, nós tivemos em 82 uma chapa que disputou uma eleição vinculada de cima a baixo. Em 82? 82. Tá. Nós disputamos uma chapa que tinha eleição de governador, à época Gerson Camata, senador, à época Berredo de Menezes. Berredo de Menezes. Depois deputado federal, à época Mirtes Bevilacqua, saindo do Sindiúpes. Que foi eleita, né? Foi eleita, inclusive.
Depois de deputado estadual, na época foi o Paulo Artugues saindo da universidade e disputando a primeira eleição de deputado estadual. Eleito também. Eleito e vereador junto, foram 5 votos. Você? Eu não, eu ajudava, era Você cabo ajudava, eleitoral, trabalhava. parceiro. Foi só em 90. Aí disputamos o Stan em Vitória, Felício Stan, Correia Stan, em Vila Velha, aham. ambos se elegeram. A nossa chapa, exceto o Berredo, todos se elegeram naquela época. O Brasil precisava mudar, né? E vocês eram essa novidade. No Brasil todo esse movimento se deu e elegeu Léo, muita gente nova. O Brasil ainda precisa mudar? Muito, muito. Em quê? O Brasil, na realidade, nós saímos de um movimento de contração de liberdades, que foi o movimento militar, e construiu liberdades democráticas, construiu instrumentos legais de inclusão. Mas o Brasil precisa evoluir muito mais na inclusão. A democracia política, ela evoluiu muito. A democracia econômica precisa evoluir muito mais. O acesso aos bens materiais precisa ser mais democratizado, os bens culturais, além da democracia política. Na minha opinião, um dos malefícios do militarismo foi impedir que lideranças políticas ou cidadãos com vontade de fazer política emergissem, surgissem no cenário, na sociedade. Com isso, criou-se mitos, muitos presos políticos que depois voltaram, têm se mostrado mais bandidos do que o que conhecíamos. Vamos lá, vamos falar de nacional, de Zé Dirceu ao ex do Espírito Santo, José Inácio. Você concorda que o obscurantismo político por quase 30 anos no Brasil deixou o país ainda hoje com necessidade de lideranças, com novas lideranças? Nós ainda não conhecemos a verdade dos nossos políticos? Eu acho que o obscurantismo nos impediu de andarmos mais rápido no aprendizado da relação com a vida pública. A vida política, ela tem aspectos positivos, mas a vida pública precisa ser acompanhada, precisa ser vigiada, precisa ser compartilhada, porque desvios ocorrem. Você precisa estar monitorando. Ninguém é bom o tempo todo, você precisa monitorar o tempo todo. Então, quando você tem o aprendizado de votar, o aprendizado de acompanhar e cobra instrumentos de acompanhamento, por exemplo, as pessoas votam e falam assim, eu vou ficar 4 anos sem ter o que fazer, só vou cobrar na outra eleição. Aí você precisa ter instrumentos. Como é que eu participo nos 4 anos acompanhando o mandato do Lelo? Como é que eu como é que eu desvoto? Que é o sistema do recall, que a pessoa vota, como foi na Califórnia, na época que o Arnold Schwarzenegger era governador, lá teve uma votação do recall, para ver se desvota. Não está bom, eu quero desfazer o meu voto. Estão para fazer isso agora com o Trump. Então eu acho que... Está mais ou menos por aí. Se o Trump for eleito, eles vão ter... Voltamos, mostrando a cara, entrevistando a vida, não é nem a pessoa, estamos entrevistando a vida do cidadão. Lelo Coimbra volta agora para esse seu segundo bloco. Lelo, dona Vânia, o filho Gabriel, parou aí ou esse Não, se desdobrou? Tem aí a última geração, que é uma neta. Você tem uma neta? Uma neta que é uma graça. Jovem desse jeito? Jovem desse jeito. Comecei muito cedo. O Gabriel está com quantos anos? Gabriel está com 33 anos. E já tem uma neném. Como é o nome dela? Por coincidência, a mãe da Estela... A Estela é sua neta? A Estela é minha neta. A mãe da Estela e a mãe da minha mulher e a minha mãe, aliás, a mãe da minha esposa e a minha mãe tem o mesmo nome, com a mesma grafia, que é Estela com S. Que é a estrela, né? Que seria... E a mãe da Estela decidiu, sem nos consultar, para nossa alegria, colocar em homenagem às 2 avós... As 2 avós. O bisavós, né? É bisavós? É bisavós, As 2 bisavós. O avô é você, meu amigo. As 2 avós. Já estava pensando. Eu estava querendo me livrar da incumbência, né? Lelo. Do ônus da idade, né? Lelo, com quantos anos você foi para São Paulo? 23 para 24. 24. Foi fazer residência. Fui fazer... Você e a Vânia, sua Eu esposa, e a Vânia. casadinhos, trocaram a festa de formatura para uma lua de mel. Isso. Vamos pensar E assim. alongamos. É uma festa mais animada, né? com Eu certeza. acho, mais particular e mais animada. Ele está sorrindo até hoje por causa dessa lua de mel, Vânia. Parabéns.
E você foi fazer residência, qual foi sua área de especialização? Tanto eu quanto a Vânia fizemos a formação, especialização em saúde pública, só que a Vânia fez especialização em saúde pública voltada para a relação clínica, laboratório em saúde pública. Então fizemos o mesmo formato, só que ela aplicada mais ao laboratório e eu aplicado mais ao geral, mas ela também aplicou... Já havia uma intenção de trabalhar o público, políticas públicas, no seu caso, de saúde? No meu caso, sim. No meu caso, eu havia me envolvido muito... Na faculdade, eu pretendia, ao ir para a clínica, eu comecei a trabalhar com cirurgia. Eu pretendia fazer cirurgia. Tanto que me envolvi muito como auxiliar de cirurgia, fui monitor de cirurgia e fui um dos monitores que trabalhou muito com o Dr. Olívio Louro, um excelente cirurgião no Hospital das Clínicas. Você veio para Vitória, você e sua mulher se instalaram e exercendo a medicina? Não, isso foi como acadêmico ainda. Ainda. Depois que eu vivenciei a expectativa de poder me preparar para ser cirurgião, eu me envolvi com uma experiência que acabou me sendo muito fascinante, que ser clínico geral fazendo nefrologia. Porque trabalhar com a função do rim e tudo que acontecia no corpo humano, fruto desta relação do rim com o corpo humano e sua função, me fascinou muito. Então você era médico de hospital aqui em Vitória, tinha consultório, vamos dizer que você Isso estava... foi depois. Depois. Ao final do quinto para sexto ano, eu me envolvi com a parte de saúde pública. Por isso, ao me formar, fomos para São Paulo e eu já fui mais ou menos com a expectativa de me preparar em saúde pública. Legal. Então, eu me Fez preparei isso. e me tornei médico sanitarista em São Paulo. Vem para Vitória ou foi em São Paulo? Vim para Vitória. Você eu fiz vai. lá e vim para Vitória. Aqui você botou consultório, foi trabalhar como médico. Aqui eu fui trabalhar como médico sanitarista e ao mesmo tempo fui trabalhar como clínico, fazendo clínica geral. E como surge o ser político? Todos somos. Mas como surge a pessoa que tem a vontade de atuar politicamente para transformar a vida das outras pessoas? É interessante que, embora a partir da experiência da universidade, do segundo para o terceiro ano, que o envolvimento com a política